Bom dia, o meu nome é Laura Fevrier, sou romena e sou tradutora na Unidade de Tradução Portuguesa do Parlamento Europeu. Devem saber que não se trata nem de uma experiência, nem de um programa de intercâmbio. Passei um concurso da EPSO para ocupar esta posição. O que as pessoas às vezes me perguntam é se não tenho a nacionalidade portuguesa, se não sou casada com um português ou se não vivia em Portugal por muito tempo, mas a resposta a todas essas perguntas é não. Tenho a nacionalidade romena, sou casada com um francês e passei no total 18 meses em Portugal em vários períodos da minha vida. Como é então que cheguei a atingir um nível que me permitisse candidatar-me a esse lugar? Devo agradecer à Universidade de Bucareste, porque organiza cursos de língua e cultura portuguesas desde os anos 70, e também ao Instituto Camões, que envia constantemente leitores do português para a Roménia. No meu caso, estudei na universidade por 5 anos, numa época em que havia só 10 vagas para a secção portuguesa, e estudei com António Ferro, que era o leitor do Instituto Camões naquela época. Por sermos tão poucos alunos e por haver tão poucos professores, tive quase aulas privadas de português durante 5 anos com o professor Ferro. Por isso, só conhecia o sotaque dele, só sabia o português que ele falava e o português que constava dos livros que nós tínhamos na biblioteca. Não havia na época tantos meios de comunicação e tantos recursos para uma pessoa poder ouvir a língua viva. O nosso português era bastante académico e por vezes até antiquado. Lembro-me que quando cheguei a Portugal pela primeira vez, era num domingo e fui ao Pingo Doce para comprar algumas coisas, e quando cheguei à caixa a senhora perguntou-me: tem cartão Pingo Doce? E eu entrei em pânico, não percebi nada, não sabia o que era aquele Pingo Doce, não constava dos meus livros da universidade, só me lembrei de dizer em romeno poftim, que significa diga, e depois fiquei tão desesperada porque pensei que tinha passado 5 anos da minha vida a estudar português e não era capaz de conversar com a senhora da caixa. Mas o choque passou bastante depressa, demorei mais ou menos 2 semanas para compreender o sotaque lisboeta e poder tentar reproduzi-lo, e depois passei 1 ano em total imersão na língua viva. A partir daí nunca mais me separei do português. Voltei para a Roménia, trabalhei na Embaixada de Portugal, comecei a dar aulas, comecei a traduzir. O meu marido e eu emigramos para a Bélgica, onde mais uma vez trabalhei com portuguesas e em português, e depois tive este lugar. O meu primeiro encontro com a língua foi através da série Escrava Isaura, que passou na televisão romena nos anos 90. Foi a primeira série, além do Talas, que passou depois do comunismo. E a transmissão por cabo ainda estava nos seus inícios, pelo que às vezes as imagens desapareciam, só se ouviam os diálogos. Então eu tentava perceber o que as personagens se diziam e tentava reproduzir algumas expressões. E fiquei de tal forma apaixonada por esse idioma que decidi aprendê-lo. Qual não foi então o meu espanto na primeira aula de português que tive na universidade, quando percebi que o português do professor Ferro não era nada parecido ao português da Isaura e do Dom Leôncio. Mas esse choque também passou muito depressa e comecei logo a apreciar a musicalidade, o som, a riqueza do português europeu. Estudei muito, li muito em português, escrevi também muito em português e sobre a língua portuguesa. No entanto, precisei de muita coragem para traduzir, e só o fiz porque tive sempre ecos muito positivos dos clientes que tinha na época, enquanto tradutora independente. Ainda preciso de muita coragem para traduzir, porque ponho sempre em questão tudo o que faço, tudo o que escrevo, valido, tento sempre validar as minhas escolhas, e o que às vezes é óbvio e natural para os falantes nativos, para mim é de facto o resultado de muitas pesquisas, muitas leituras, muitas idas aos gabinetes dos colegas. E sou também muito amiga das ciberdúvidas e dos instrumentos de pesquisa contextual.
Às vezes não compreendo certas piadas, mas felizmente isso não afeta o meu desempenho profissional, antes o social. E o remédio para isso é frequentar com assiduidade as aulas de português contemporâneo nos intervalos de café. E conto sempre com os meus colegas para me ensinarem o que não consta dos livros, dos dicionários, dos portais de língua. Também há determinadas referências culturais que me faltam. Por exemplo, vou sempre achar muito exótico a venda de bolas de Berlim na praia e só sei cozinhar bacalhau de 3 maneiras. No entanto, sinto-me em casa nesta língua, ainda não sei porquê, mas é assim, é a língua em que tenho trabalhado já há 15 anos, é a língua que falo em casa com o meu marido, embora seja francês, é a língua em que penso, em que expresso o meu descontentamento quando jogo aos matraquilhos, é até a língua em que faço as contas. Mesmo assim, se houver uma final da Taça da Europa entre Portugal e a Arménia, não tenho a certeza de que ia torcer por Portugal. Há 4 anos que trabalho como tradutora de português no Parlamento Europeu e nunca pensei em mudar para a unidade romena, embora não tivessem faltado oportunidades. Vou continuar a tentar passar por portuguesa através dos meus textos e se a língua portuguesa está nas instituições há 30 anos, eu tenciono e quero traduzir por mais 30 anos em português.